Olá pessoal, a você que acompanha esse canal, a você que está chegando aqui pela primeira vez, quero dar as boas-vindas para você que está aqui conosco e lhe fazer um convite de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também deixar o seu like e compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. Hoje eu quero falar com você sobre a invenção da cristologia. Eu sei que falar invenção da cristologia é uma expressão tanto quanto chocante no primeiro momento, mas é exatamente isso. A cristologia, assim como todos os temas da teologia sistemática, foi inventado. E inventado não significa que foi de modo aleatório, de modo oportunista, de modo cretino. Não, pelo contrário. Foram pensados e criados de uma maneira séria, aprofundada, usando toda a erudição que se tinha à disposição daqueles momentos específicos. E é claro que isso faz parte, inclusive, da fé e da teologia cristã, e deve ser encarado com seriedade e estudado com profundidade, com toda certeza. Então, o que eu quero falar com a invenção da cristologia? Nós temos dois conceitos diferentes, embora falem da mesma pessoa: Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Jesus de Nazaré diz respeito à história, diz respeito a um personagem concreto que viveu na Palestina numa determinada época, que falou determinadas coisas, que fez determinadas atitudes e que se tornou um personagem extremamente importante, não só para o cristianismo, mas para a história do mundo, né? Do outro lado, nós temos Jesus Cristo. Cristo, que significa Messias, significa Salvador, que tem uma conotação religiosa, uma conotação de fé, ou seja, já é uma reflexão teológica sobre o personagem Jesus. Já é uma reflexão construída por pessoas que criam nele enquanto Messias, enquanto o Cristo. No texto bíblico, nós não temos a maior parte da cristologia elaborada. As pessoas que conviveram com Jesus ficavam impressionadas, sim, com aquilo que ele fazia, principalmente com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com o conteúdo da sua pregação, com a expressão da misericórdia, da graça, do acolhimento que eram praticados por ele ao longo de toda a sua jornada, os seus ensinamentos que eram profundos e que as pessoas percebiam que o que ele falava estava em íntima conexão com o que ele era, com o que ele fazia. E era inevitável a comparação com os religiosos, que eram pessoas que sabiam muito, que falavam muito sobre os temas, mas a vida não conectava com aquilo que eles praticavam e falavam. E Jesus era visto como alguém que tinha autoridade, não porque ele gritava, batia na mesa, socava, falava com impostação de voz, mas simplesmente porque as pessoas ouviam e viam a sua vida e percebiam que ali tinha profunda conexão. Na época dos evangelhos e até um pouquinho depois, no período apostólico, não se via Jesus como divindade ainda, pelo menos não com a clareza que depois isso é falado. Se via até ele como filho de Deus, como um enviado da parte de Deus, como alguém que fazia coisas que só Deus sendo com ele para fazer, né? Mas não tinha essa ideia de que ele era o salvador da humanidade, não tinha muito essa ideia de que ele voltaria um dia, isso é posterior também, não tinha essa ideia de substância igual, coeterno com o Pai. Aliás, essas questões de pessoa, de eternidade, de substancialidade, nem passava perto do pensamento do povo palestino que conheceu, que lidou com Jesus e dos primeiros discípulos que são desse contexto. Essas definições
são definições do pensamento filosófico, do pensamento grego. E até o terceiro, quarto século havia muitas interpretações sobre quem era Jesus, o que ele fazia, seu propósito, seu ensinamento, etc. Teve várias interpretações alternativas na vida da igreja ao longo desse período. Nós também podemos falar que havia uma interpretação plural nas comunidades sobre a fé, que essa fé ela não era ainda padronizada e nem padronizadora, mas que cada comunidade tinha as suas próprias ênfases, que a ênfase presente numa comunidade, numa localidade, nem sempre eram as mesmas ênfases presentes em outras localidades, né? Mas que a partir da discussão gerada pelo arianismo, por Ário, presbítero Ário, que enfrenta o bispo Alexandre de Alexandria, a expansão dessa disputa com relação à pessoa de Jesus, né? Porque Alexandre dizia que Jesus era o Logos, conceito grego, conceito da filosofia, e não diretamente do Evangelho, mas que era coeterno ao Pai, e Ário dizia que não, que o Logos foi criado na eternidade também, conceitos gregos, filosóficos, né? E essa disputa chega até o imperador, que convoca um concílio em Nicéia no ano 325. E a partir de então surge a tendência da igreja de padronizar a sua doutrina, de padronizar o seu discurso e de punir as vozes dissonantes, aqueles que não concordam exatamente com o que o dogma que acaba de ser elaborado diz. São 4 os grandes concílios, considerados os concílios cristológicos, ou seja, sinal de que a doutrina sobre o Cristo demora séculos até ser elaborada. Nicéia 325, depois Constantinopla I em 381, depois Éfeso em 431, e para terminar essa sequência, mas não a história dos concílios, nós temos o concílio de Calcedônia em 451. São quase 500 anos de elaborações, reflexões, aprofundamentos e de invenção da cristologia. Quase 500 anos, ou seja, quase o mesmo tempo que o Brasil tem de história, pelo menos se a gente considerar a data de descoberta oficial pelos portugueses. É claro que a história é muito anterior a isso. Então você percebe como isso é demorado, como isso é feito por base dos concílios, concílios que apenas os bispos participam, opinam e falam, e quem desenvolve a cristologia são os bispos conciliares. Sim, só eles mesmo, na verdade. E o autor José Maria Castilho nos diz que as elaborações conciliares sobre Jesus são bem diferentes do que o Evangelho fala de Jesus. O Evangelho é bem mais simples, bem mais compreensível e bem mais próximo da realidade de quem foi Jesus e de quem ele revela ao longo da sua vida. Que se tem uma característica importante de Jesus que muitos têm esquecido, é que ele é o revelador de Deus, o revelador do Pai, a revelação plena e perfeita de quem é o Deus que ele veio pregar e falar. Então, nós temos essa disputa inteira, e é claro que nos concílios não há apenas uma reflexão bíblica, até porque a própria Bíblia tem muitas disputas até chegar nessa versão final que nós conhecemos hoje, né? Mas eles têm que fazer uso da filosofia, do pensamento e do idioma grego, do modo de pensar dos gregos, e muitos desses conceitos, que não são originariamente cristãos, mas são filosóficos e gregos, e até platônicos, entram em cena nessa definição doutrinária. Como eu falei, o conceito de pessoa, de substância, de eternidade, de divindade, e que muitas vezes vai apresentar a Jesus como sendo o Pantocrátor, o Deus Todo-Poderoso, conceito que é extraído do pensamento grego, conceito que é similar às divindades dos gregos,
que, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda hoje lidam com Deus como se ele fosse uma divindade do panteão grego. Se eu não estou indo bem, é porque ele está me punindo. Se eu fizer alguma coisa de sacrifício em louvor a esse Deus, eu vou aplacar a sua ira e ele vai me abençoar em troca. Se eu estou indo na igreja e sendo fiel, ele tem que me abençoar. Tudo isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o cristianismo original, tem a ver com a mitologia grega de se pensar as suas divindades. Portanto, nós precisamos nos aprofundar em Jesus, porque ele diz que quem vê a ele, vê ao Pai. E como nós vemos Jesus? Olhando não necessariamente para os discursos que fizeram na sua cabeça, mas olhando para o Evangelho e vendo exatamente o que o Evangelho fala lá. Sem as concepções que já estão embutidas na sua mente por causa da sua igreja e dos pregadores que passam por lá. Mas atreva-se a ler o Evangelho e a depender do que o Evangelho fala, e você vai ver quem é Jesus e, mais do que isso, quem é o Pai que ele revela. Se você não entender a parábola do Pai misericordioso, ou popularmente conhecida como a parábola do filho pródigo, é sinal que você ainda não entendeu quem é o Deus ao qual Jesus revela. E precisa compreender isso o quanto antes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus contatos e fica um convite muito especial. Venha estudar teologia com a gente, com professores qualificados, experientes, por menos de R$1 por dia. É só clicar no Seja Membro e escolher o plano Café Completo que você começa hoje mesmo. Um abraço, até o próximo vídeo.